nerds! Bem-vindos à websérie especial Jovem Nerd sobre esportes! Os esportes já deixaram de ser aquela coisa do futuro, vai bombar isso no futuro. Já é hoje a realidade do universo dos esportes do sucesso e do profissionalismo que roda em volta do show, atrás das cortinas principalmente, cara, é uma coisa muito impressionante. Não é à toa que tem marcas do mundo inteiro, um monte de marcas que estão apostando nos times, nos campeonatos, cara, que realmente estão construindo um novo negócio, não só numa parada divertida para você ver ao vivo por streaming, mas sim um grande negócio. Axe, Clear, Ben & Jerry's, Hellmann's, são só algumas das marcas que estão entrando nesse mundo com tudo, cara, que estão fazendo um espetáculo junto com os pro players. E nessa série de 3 episódios a gente vai conhecer justamente como funciona esse universo. E nesse primeiro episódio a gente vai conhecer alguns dos profissionais que apostam pesado nos esportes, como por exemplo os donos dos times, porque o time não é só a galera que tá lá clicando no mouse e jogando, cara, tem uma estrutura toda. A gente vai conhecer uma gaming house, a gente vai conhecer um gaming office, modelos diferentes de treinamento que tem, com filosofias diferentes, como eles se encaixam no mundo dos esportes e como que eles encontram um resultado que é sempre a vitória. O resultado almejado, no final das contas, é a vitória. Mas tem muito mais do que simplesmente o dia do jogo no mundo dos esportes. Quem ganha e quem perde tem que continuar na estrada. Vamos conhecer nesse episódio espetacular, tá muito legal! Na sequência, o Barão já quase foi, o Revolta entra no pit, roubou! Pega Colossus, o Revolta é ladrão! O time da Red rouba o Barão, mata o Tokers, mata os Antins e vem pra vencer a partida! E dá o GG! Vitória do time da Red! Bom, a gente vai fazer um tour aqui pela Gaming House da Red Canids com o nosso querido jogo. Você se apaixonou, né? Sim, Conta sim, como é que foi sim. essa história de você se apaixonar pela ideia de fazer parte, né, de um time e se tornar sócio, né, cara? Na verdade, eu já acompanhava, né, antes de entrar no time. Eu já sempre acompanhei esportes. Olha aqui, sempre aqui joguei. bonito. Aí, ó, bonito, né? Exato. Entrada aqui, tem aí algumas conquistas. Olha aí, cara. E aí eu já era fã do time. E aí, por coincidência do destino, quando eu dei um tempo lá na empresa, fui fazer outras coisas. Exato. Por coincidência, um vizinho de um amiguinho da minha filha na escola comentou um dia, sabe que eu gosto de games, e falou: eu tenho um sobrinho de um vizinho meu que ele tem um time. Mas até aí eu nem dei muita bola. Aí depois de uns 6 meses só, que ele falou de novo assim, aí eu falei, vou lá conhecer. Era 2 ruas da minha casa, e a hora que eu cheguei era a Red e era o time que eu torcia. A Red é campeã do primeiro split do CBLOL! Mostra pra gente, aqui é o hall de entrada entrando e que é essa tem sala um hall, aqui? então assim, aqui essa sala, eles usam muito pra ver review de jogo, discutir estratégia, ver coisas, assistir outros jogos. E aí assim, mais relaxado, mais tranquilo. Faz bastante atividade com a psicóloga aqui. Além disso aí, nessa área toda, a gente, quando recebe a imprensa, coisas assim, da entrevista, já tem aqui, né? apresentar jogador. Então assim, essa sala tá sempre meio que mudando. E aqui é a sala de treinamento. A gente fala, fica né? igual um aquário aqui. Olha aí. Isso daqui é mais assim, pra quando vem as pessoas, não atrapalhar o treino, né? Conseguir ver eles, mas sem atrapalhar o treino. Maneiro. O que mais que a gente tem? Vamos andar pela casa. Que é a sala principal, né? Olha o time aí. principal é onde a mágica acontece. A mágica acontece. Exato, é tudo aqui. Aqui o Lep, pode dar spoiler, Lep? Olha, tá preparado, Game Day. Muito bom, gente. E aí aqui, acho que vocês conhecem um pouco aquele cara ali no canto. E aí, senhores? Tudo bem, cara? Então assim, aqui, hoje a gente tá aqui descontraído, mas é... Mas normalmente o treinamento durante toda a campanha é aqui. Inclusive os jogos foram aqui, né? Porque a gente tá no desafiante, então você joga de casa. Você joga de casa? Então a gente jogou com tudo exceção daqui. do jogo da de hoje, semifinal que é e a final. semifinal e a final que é presencial. Bem louco! Ó, aqui é um dos quartos. Revolta! Vai, Revolta limpa! Olha lá. Tá sempre arrumado? Deixar faltar? Não pode. Não pode, né? Bom, ó. Lindo! Aqui tem mais gente. Tem.
até que arrumado também, perto do que a gente vê assim. Bom? Né? Tá até que... Tá. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Aqui, ó. Aí sim. Esse, só pra vocês entenderem, aqui são 5. É o nosso time da Academy. Sim. O time da Academy é o time que tá na terceira divisão. Isso, então na semifinal. Quer dizer, no relegation. Se eles ganharem, eles vão pra segunda. Exatamente, né? Vão jogar Essa é a grande expectativa. Colocado. A gente bota muita fé neles. Maneiro. O time é muito bom. Já morreu o bruxo, morre o PKR. Na sequência, o Boni é perseguido e também eliminado. Chegaram na final da terceira divisão. E aí os 5 dormem aqui. Dormem porque a Academy é como se fosse o juvenil, né? Se fosse futebol, é o juvenil. O juvenil não tem tanta regalia. Não tem suíte, é todo mundo junto, é beliche. É isso aí, tem que começar assim. Que você viu? Olha! É ele. É esse que a gente quer. Que nós vamos buscar. Então, não me pergunte por que está no banheiro. Meu Deus! Que horas usam isso? Ai, que nojo! Eu recomendaria. Treino é treino, jogo é jogo. Ó. Olha aí. Esse é o Sr. Titã. Energia Vicêncio. O cara era campeão de ping-pong lá na cidade dele. Sério? Olha lá. Olha lá. Bonito. Ainda bem que ele é jogador de LOL. Deus colocou ele no lugar certo. Tem ping-pong. Aí aqui, né, a sala de treino, as lineups, né, de outros jogos. Sim, tá. Então... A gente adapta essa sala pra eles. Então vem aqui CS, vem... Fortnite, Legal. Sei lá, antes de ir pra um mundial, às vezes pra alguma classificatória aqui, sempre essas lineups vêm pra cá. Legal! E aqui essas salas de streaming? Porque muitos dos jogadores, eles são streamers também, streamam, e isso faz parte do dia a dia deles. Mas isso é uma atividade completamente do jogador, ou ele tá representando o time quando ele tá streamando também? As duas coisas. Tanto que assim, o time tem a página dele, de stream, e o jogador tem a dele, e às vezes Pessoal. ele streama na do time também, mas ele também faz propaganda do time na dele, enfim, Claro. é tudo um conjunto aí, legal. faz parte. Quem quer rir tem que fazer rir. Legal. E faz parte do negócio, né? É bom até pros patrocinadores também, porque eles são, além de jogadores, influenciadores, né? Como é que é pra você, sendo um pro player já com experiência, ter criado uma transição pra fazer sua carreira e a sua imagem e tal transcender só o jogo em si? Criar a sua própria marca, né? Se associar a outras marcas, como é que funciona isso pra você? Cara, esse foi um processo que ele foi andando junto. Quando eu comecei minha carreira de pro player há 7 anos atrás, eu comecei minha carreira de streamer e criador de conteúdo também. E apesar de ser trabalhos completamente diferentes, tudo interliga. Então quando um vai muito bem, o outro também vai. Então, quando eu comecei a jogar 7 anos atrás, o cara que ia me assistir a stream, ele queria ver a gameplay, ele chegava lá e gostava de mim. E o cara que só gostava de mim ia assistir o meu campeonato porque ele gostou de mim. No drop do Ed Sheeran. Me love the shape of you. O pimenta tá tiltado. Isso ajuda eles no campeonato? Caraca, vai jogar contra o Yoda. Cara, tem alguma coisa, essa presença de você estar lá e a galera mais nova chegar e sentir essa... Eu não gosto de contar com isso nunca. Não sabe jogar, não pica. Conta pra mim como é que é ser CEO de um time de esportes, cara. É uma tristeza. É uma emoção todo dia, é um problema diferente todo dia. Você lida com atletas que são adolescentes ainda, tem essa transição para a fase adulta, então você tem esses problemas. Eu tenho basicamente 40 filhos aí, digamos assim. Normalmente a percepção que todo mundo tem de um time que tá jogando campeonato de LoL, ou seja, qualquer outro game, é só a performance do time, a torcida, etc. Mas quando você se coloca numa situação em que depende de você e do seu sócio que toda essa máquina funcione, a sua percepção é diferente só da performance, né? Tudo. Exato. Tudo. Por trás desse jogo, existe uma empresa com todas as tarefas de uma empresa normal. Toda administração. Então, responsabilidade, a gente tem que cuidar do futuro dos meninos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da alimentação deles, da parte administrativa. Então, a gente tem 1 milhão de projetos que a gente gosta de apresentar toda vez, independente da vitória ou da derrota do time. E sim, de tudo que funciona o ecossistema do time, da organização.
preparação. Então, por exemplo, hoje a gente tem um projeto de um caminhão itinerante pelo Brasil inteiro, fazendo uma peneira, uma seletiva em 20 estados do Brasil. Então, presencial. Então, é um projeto incrível, que é independente da vitória ou da derrota do time. Sim. Sabe? E aí, como é que é para um time, que é uma empresa, né, que tem que pagar salários, impostos, não sei o que lá, ser rebaixado? O Flamengo vence a série e rebaixa Red Canids! Não é legal, cara. Não é legal. Mas é aquilo que a gente comentou, não pode parar. Todos os projetos que a gente tinha na época continuaram, seguiram. Outros falaram, vocês vão parar de investir? Não, pelo contrário, a gente vai investir mais. A gente precisa voltar onde a gente tem que estar. E aí que veio a vinda do Revolta, que é um belo investimento da nossa parte. A Mônica é fã do Revolta. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! Léo, a gente está querendo entender o tamanho do mercado, da indústria e do profissionalismo em volta dos esportes. Assim, eu queria que você explicasse um pouco a história da BBL e como é que você entrou nesse mundo para chegar aqui nessa estrutura incrível que a gente está vendo. Nós estamos hoje vivendo o melhor momento, né? Então realmente o hype está altíssimo, mas eu venho lá de trás. Fui a pessoa que instalou o primeiro Counter-Strike no Brasil. Olha só! Então realmente bem nas origens. Eu lembro, boas origens. Mas agora tinha o nick que era Atalaia Jerubela no CS. Atalaia. Mas assim, enquanto no Brasil a gente estava nessa questão das lan houses, pesquisando, né, no que era a jovem internet, né? Sim. A gente achou alguns torneios que já existiam internacionais. E foi aí que a gente começou a acompanhar e ver que já existia um cenário super amador, mas que já estava crescendo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E aí eu fui para lá, do nada. Eu peguei uma passagem, fui para Dallas e voltei de lá com uma licença de uma grande liga americana que era a CPL, a Cyber Athlete Professional League. Caramba! Então isso faz muito tempo. Mas assim, de lá para cá muito mudou, mas o que a gente costuma dizer que foram 2 grandes pontos de virada aí. A gente acredita sim muito a Riot Games, porque ela foi assim uma das primeiras publishers. Claro que a gente fala de Blizzard, de StarCraft lá atrás, mas a Riot realmente ela pegou o League of Legends e transformou realmente o esportes como uma ferramenta de marketing para eles. Então isso alavancou muito e aí, claro, muitas seguiram. E também o advento do stream. O stream realmente foi um grande ponto de divisão. Mudança, verdade. Boa noite, galera, e bem-vindos ao primeiro showmatch oficial da Riot Games Brasil. Gente, a Camilota caso vocês não reconheçam, acho que vocês reconhecem, ela é a maior estrela da Gaveta Filmes de todos os tempos. Não, Camila! Prazer imenso, noite. Mas olha só, a gente está aqui mostrando como é que é o universo que gira em torno do esporte. Não só os jogadores, a gente já foi lá na Gaming House, já viu como é que é o dia de jogo deles, os treinamentos. Agora a gente quer ver, assim, a transmissão. Como é que funciona? Agora que você está com experiência pra caramba, você está aqui na BBL, né, direto, como é que é o universo da transmissão dos campeonatos, como é que é a energia, como é que é o trabalho de um comunicador na sua posição? Então, eu acho que toda a minha bagagem como atriz, que eu também atuo, me ajudou muito pra ser apresentadora. Você não pode errar, porque você tem que estar no time, você não pode deixar o espaço morrer quando você tem que falar, você não pode deixar silêncio e tal, você tem que preencher todo o espaço. Como é que... Cara, eu vou te falar que eu já passei por poucas e boas, e mais em eventos presenciais, assim. Evento normalmente é muito mais loucura. Aqui a BBL é um pouco mais controlado, porque todo mundo se conhece, a equipe já tá há algum tempo junto, mas eventos, tipo, por exemplo, sei lá, Game XP, sei lá, por exemplo. É todo mundo na hora, se conhecendo na hora pra coisa acontecer. Exato. E às vezes tem buracos porque o jogo não começou e tem que embolar. Eu já fiquei 15 minutos com uma banda que eu não fazia ideia de que era, conversando e fazendo perguntas. Camila, enrola aí, boa sorte. Fiquei lá. Aí foi o momento que eu falei, eu sirvo pra esse negócio. É isso que eu tenho que fazer pra minha vida. Ah, que excelente. Então vamos começar a bater um papinho. O Shep já foi expulso de um Nerd Player, porque ele ia jogar LOL com a gente, com a Mônica e tal, só que ele tava fazendo streaming. E aí eu falei, não pode vazar o Nerd Player antes, é spoiler. Aí ele, coitado, ele não podia sair do streaming, então ele teve que sair do Nerd Player. Não sei o que tá acontecendo! Morri!
morrer. Cara, o cara tá muito forte, velho. A gente sabe que o Galvão Bueno é um cara muito rico. Como é que é a vida de um narrador de esportes, cara? Em termos de dinheiro? Olha, maneiraço. Não dá pra reclamar. É a Riot que dá. No meu caso, a Riot paga meu figurino inteiro. Eu não reclamo disso. Qual é o término? Aí é culpa do meu diretor de transmissão. Tá vendo? Senhor Thiago Galassi. Você acha que é importante? Eu gostava mais do nosso visual antigo, que era um coletezinho com a camisa social. Eu acho que é muito importante, não pro esporte em geral, porque a gente vê na internet a nossa marca, essa coisa super alinhada, mas agora que a gente tá na TV, a gente precisa comunicar com mais de um público. E principalmente a gente precisa trazer público novo. Sim. Então quando você entra em contato com uma pessoa mais velha, uma pessoa que não conhece aquilo, e ela já vê o responsável por passar aquela informação, o apresentador, o narrador, o comentarista, alinhado, do jeito ele já dá um pouco mais de credibilidade, sabe? E deu certo, porque a gente tá vendo realmente os números altíssimos, a gente pega alguns fenômenos, como foi a gente transmitiu agora e fez toda a produção pra Garena do Free Fire. Poxa, um jogo que é super novo e já bateu todos os recordes em uma final brasileira. O stream bateu quase que 900 mil pessoas simultâneas, entendeu? São números internacionais. Caramba, é incrível. Então, assim, tem o universo mobile chegando agora, os consoles também ficando fortes, o ecossistema ele tá se completando, vamos dizer assim. Corinthians! Time campeão do Mundial de Free Fire! Todo mundo que trabalha com esporte tem a dificuldade muito grande de explicar para os pais e familiares e tal, o que exatamente você faz? Porra nenhuma. Eu ouço isso desde que eu tenho 16 anos. Mas assim, eu acho que depois de uns tempos pra cá, principalmente eu acho que do ano passado pra esse ano, a comunidade, os pais estão começando a ver de uma forma mais tranquila, porque estão nascendo empresas como a BBL. Entende o profissionalismo aqui. Tá começando a ficar mais profissional, exatamente isso. Tem muita gente que ainda não sabe, acha que isso é brincadeira, é normal, não é de uma hora pra outra que a gente vai conseguir chegar em todas as comunidades diferentes, mas está começando a se fomentar de uma forma muito interessante. Mas aqui é onde a gente faz literalmente a mágica, é o nosso mini Projac aqui, porque a gente não só tá mais agora falando de campeonatos, claro que isso está no nosso DNA e a gente começou assim, mas agora é muita produção de conteúdo, pensando 360 em campanhas para marcas, então expandiu. Ali você tem uma arena onde todo mundo obedece todos os padrões normais de que as marcas estão acostumadas a fazer seus finais e seus campeonatos. Além disso, você tem escritórios aqui, você produz conteúdo, como é que funciona? A equipe está gigante, a gente está hoje com quase 100 colaboradores aí. A gente está muito próximo das publishers, então hoje a gente faz trabalhos para Epic Games, a gente faz para Riot, a gente faz para a Valve, entre outras, e com isso a gente está conseguindo entregar mais de 3 mil horas de transmissão já só dos produtos da casa, fora o que ainda vem de white labels e de projetos de outras empresas, então a produção está uma demanda cada vez maior. Então, você viu isso antes? Eu vi. Uma lacuna aqui de mercado que Olha, ninguém tá vendo. Eu posso dizer que eu vi e eu sou reconhecido por isso. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A gente tá surfando isso bem hoje, enfim, a BBL nem um ano tem e já é realmente vista como a referência aí nesse segmento. Então a gente tá muito feliz com o trabalho. Pô, cara, parabéns, incrível. Obrigado, bom, prazer ter vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até a próxima. E agora ele está em Boca Raton com o Guerri, que é head coach da Fúria. A gente vai conhecer não uma gaming house, mas um gaming office, né? Aqui é um escritório, todo mundo vai pra casa, dorme e vem pra cá trabalhar. Sim. Treinar. Vamos lá. Todo dia. Vamos conhecer. Bora. Olha aí. Esse quadro aqui foi quando foi iniciado o nosso patrocínio parceria junto com a Nike. Porra! E aí fica na entrada aqui, então todo mundo assinou. Aqui a gente tem pessoal que trabalha na Fúria. Oi, pessoal. Tudo bem? Muito pessoal. Ali naquela primeira sala do Akari, que é o dono da Fúria, né? O investidor da Fúria. O lendário jogador de poker Akari. Aqui a gente tem uma sala onde a gente pode assistir uma TV, pra gente um chill out, assim, sabe? Mostra aqui, ó. Vamos lá. Loungezinho. É um loungezinho, coloca aqui, senta, assiste um... TVzinho, mas aí tem um equipamento que vocês estão fazendo...
vídeos aqui, streaming? Aqui, o Brian é uma das pessoas que trabalham aqui, ele é o responsável pela marca da Fúria, então aqui rola algumas gravações também para patrocinador. Aqui, ó, mostra ali, ó. Esse aqui foi na Hong Kong, esse ano, cara. Muito tempo de viagem pra chegar lá. Muito bom. E esse aqui de trás foi na Finlândia, é pesado. É muito pesado, sério. Caraca. Segura. Ui, caraca! É muito pesado. Conhecer uns países desses é diferente, né? Não são países normalmente destinos turistas, assim, né? Esse é do PUBG. Esse aqui é concorrência. Você já pensou em ser palhaço? Daqui não é CS, não. Esse não é CS, não. Essa sala aqui é uma sala ainda que ela vai virar realmente um estúdio pra streamer, pra dar aula, né, de Counter-Strike. Aqui a gente tem uma cozinha. A copa. Aqui, ó, a copinha. A copinha. Tudo bem, ó. Simples, né? Uma copa assim, mas tudo que a gente precisa, né? Tem Hellmans. Olha aí. Come aí, Menezes. Um pouquinho de maionese. Come não? Eles não vão aprovar. Eles não vão aprovar. Você quer. A marca não vai aprovar isso. Olha. Ai, que delícia. É bom, cara. Eu gosto de Hellmans. Hellmans com folha. Mas me conta um pouco sobre essa diferença primordial entre, né, uma game house, que a gente está acostumado a conhecer, e um gaming office, que é só um escritório, um lugar de trabalho. A grande diferença, como os jogadores são novos, são entre faixa etária 18, 19, 20, 21, eles normalmente não têm tanta experiência de vida, nunca moraram sozinhos. Então você coloca um monte de moleque pra morar junto, não precisa nem falar, né? A gente sabe como é que é, a gente já viu. É louça suja pra tudo quanto é lado, esquece de desligar a luz. Então você acaba, o que começa a acontecer? Você começa a ter muito problema fora do jogo que prejudica dentro do jogo. E é desnecessário. O cara se estressa com o outro por causa do convívio, o cara deixou a cueca no travesseiro dele. Porra, meu irmão, deixou a toalha. Exato. Toalha molhada na cama. Então, aí o cara se estressa e isso vai pro jogo, né? Vai pro jogo. Esse é o principal ponto, assim, eu como coach vejo com muito bons olhos a gente tem um escritório, né? Um office, um game office, pra gente realmente ter uma vida particular, né? Que você separa. Mas é um outro approach de separar Essa não é a vida normal? Você vai trabalhar, volta pra casa, você pode ter mulher, filho, e a gente tá numa profissão onde a gente quer ter mulher, quer ter filho, quer viver uma vida normal também, né? Ô Jaime, eu queria conversar um pouco sobre o aspecto da Fúria como negócio. A pergunta é, por que o time de CS da Fúria tá baseado nos Estados Unidos? Parte um pouco da história da Fúria, a gente tem que explicar isso pra ficar bem claro. A gente é uma organização brasileira, a gente nasceu no Brasil, a gente começou lá no Brasil, em Uberlândia. E o nosso time de CSGO, ele teve uma trajetória muito rápida. Era inevitável que a gente saísse do Brasil pra poder competir nos grandes campeonatos. Existe uma questão, quando a gente participa de grandes campeonatos, de Counter-Strike, de outros jogos, que é a questão do servidor local. Então, uma equipe brasileira, ela não consegue competir contra equipes dos Estados Unidos estando no Brasil, por causa que tem uma certa diferença de internet, de tempo de resposta. A latência vai fazer toda a diferença na hora do resultado. Né? Então, assim, era um caminho inevitável para a organização, a partir do momento que o time estava indo muito bem, ir para a Europa ou para os Estados Unidos. E a Flórida foi pra gente a melhor opção. Oh, that's disgusting from Kate Tarasco. How is this turning around? His teammate still just waiting there. He gets taken out. Kate Tarasco will deliver. André Cari, a lenda do poker. Eu quero saber, cara, primeiro eu quero umas dicas. Mas Umas dicas de como ganhar dinheiro, é isso? Jogando poker. O resto eu sei que você sabe. Vendemos a Nerd Store. Mas olha, eu quero saber justamente essa migração do poker para os esportes. Como é que você conheceu, como é que você se apaixonou e como é que aconteceu isso? Cara, então, eu não migrei, né? Tá certo, é verdade. Nos dois lugares, assim. E é difícil pra cacete de navegar nos dois lugares, cara. Mas se tivesse que elencar prioridades, assim, a que mais me fez mudar, ou que mais me fez me conectar nesse mundo, é ser jogador, né, cara? Eu gosto de jogo, tá ligado? Primeiro que quando você tem a grana que eu tinha, que não é muita, você tem que se adaptar, né? Você não pode fazer investimentos que você não consiga
sustentar. Então você procura oportunidades que sejam menores, né? Sim, você não era dono de time da NBA nem nada. Exato. Tipo assim, o mundo dos esportes há 3 anos atrás era um mundo que permitia investimentos mais modestos, coisas mais simples, e era o tipo de categoria que eu tava ali. Naquela época o CS já tava bombando e já tinha muita gente fazendo sucesso e era hypado. Eu assistia, torcia. Você assistia, você já conhecia. Isso que eu achava importante. Você já tinha já gostava. E assim, o CS era um jogo que pra tiozão que nem eu é mais fácil. Lá da nossa época. Cara, você pega tipo assim, o League of Legends, o Dota. A gente tem um time de Dota que é forte pra caramba. Cara. Mas eu não consigo me mexer. Então eu não consigo torcer, cara. Eu não sei quem tá ganhando. É muita luz, é muita coisa. Muito número. E os caras sobem moeda lá e derruba a torre. Que pariu, quanta coisa. Toma, esse baby, não lhe pergunta nada. Toma. E qual foi o grande desafio que vocês encontraram nessa diferença de você estar movendo toda uma estrutura de um time brasileiro todo para outro país, né? Sim. Como é que funciona isso? E aqui, como a gente viu, é um escritório, ou seja, ninguém está dormindo aqui, as pessoas têm as suas casas, os jogadores têm as suas casas, todo mundo que trabalha tem as suas casas e vem para cá para treinar e trabalhar, etc. Como é que funciona isso? Tem que falar que foi um grande desafio, né? Você sair do Brasil, que tem uma estrutura de custo mais barata, né, em relação ao dólar, o real. Sim, verdade. É mais fácil de você conquistar as coisas, de você ter um espaço e tudo mais. A partir do momento que você vai para os Estados Unidos, o seu custo aumenta muito. A gente começou pequeno num plano de que em 3, 4 anos a gente ia conseguir formar um time de CS primeiro, que fosse um time que ia fazer sucesso e a gente começar a migrar para outros baldes, né? A gente já tava nesse balde pior em termos de faturamento, caramba, mas que a gente ia migrar para outros baldes. Mas aconteceu em 1 ano. Fizeram uma parada bizarra, histórica. A gente explodiu tudo que tinha que explodir, ninguém mais jogava com a gente na América Latina. E aí a gente foi obrigado a vir pra cá. 16-10 no placar, a Fúria se sagra campeã, Guizão, da Brasil Premier League. A gente saiu de um patamar que era 200 do ranking mundial no Brasil. Hoje a gente tá falando que a gente é top 10 do mundo. Então é uma façanha incrível. Incrível. Praticamente em 1 ano e meio, 2 anos, que a gente tem muito orgulho de falar. Assim, como a gente vive muito a Fúria, a gente às vezes esquece as façanhas que a gente conquistou, né? Tipo assim, mas a hora que é tudo dia a dia pra vocês, é tanta coisa acontecendo. Tipo, eu era do mercado financeiro, trabalhar com esportes era meio que meu sonho, assim. Eu lembro que eu tive uma luz, assim, cara, eu acho que eu vou criar uma equipe de esportes pra mim. Não era a Fúria na época, era uma outra equipe antes de eu me juntar com a Fúria. E eu cheguei pra falar com a minha esposa, né? Falei assim, olha, meu bem, não fica brava comigo, não surta. Fica de boa. Isso é muito comum pra todo mundo que trabalha com esportes. E eu falei pra ela assim, olha, eu não sei como, eu não sei que jeito, eu não sei quando. Eu vou trabalhar com esportes, isso vai ser minha vida e eu vou viver isso. Tá, mas não sai do seu trabalho lá ainda. Isso aí. Tudo bem, mas isso aí no final deu tudo certo. O que você acha que mudou de lá pra hoje, né? Como é que você enxerga esse cenário hoje? Né? Se você fosse começar hoje, seria uma estratégia diferente? Eu acho que tá tudo melhor. Tá tudo mais fácil, por incrível que pareça. É melhor? A única coisa que não tá mais fácil é o jogo. Tá mais competitivo, tá mais competitivo. Mas assim, em termos de mercado, de oportunidade, depois que alguém desbrava uma coisa, fica mais fácil, cara. A verdade é essa, né? Porque você já começa a saber o que o cara fez merda, o que o cara fez certo, como que ele se postou em rede social, como que ele se postou em PR, como que ele se postou em tais coisas. Você vai meio que seguindo aquela trilha ali. Porém, como todo mundo busca esse fora do Brasil, porque a gente fica torcendo pro mercado brasileiro de esportes também ganhar um volume grande, também se transformar num balde cheio, né? Mas ele é muito aquém do daqui, né? Do daqui, do da Europa. Então, hoje em dia, quem monta essas organizações lá, eles têm um anseio de vir pra cá, de querer fazer aqui. Aqui o jogo tá ficando mais tenso, né? Aqui tá... Porque tem organizações que são muito grandes, cara. Muito grandes. Os caras têm valuation de 500 milhões de dólares, 600 milhões de dólares. Valuation de futebol, isso. Não, já tá prometido esses caras de em 1 ano chegar a 1,3 bi de dólar, 2 bi de dólar, cara. Então, quando você começa lá e quer vir pra cá, você vai enfrentar uma resistência um pouco maior, né? Em que tipo de resistência eu tô falando? Você montou um time do Brasil. Montamos lá o Jovem Nerd CS. Aí o time começa a espancar todo mundo. Começa a ganhar, porque você peneirou uma molecada que é de jogo, caramba. Já começa a se preparar. Porque os grandes que têm dinheiro, os caras olham e falam assim, o meu jogador aqui não tá jogando que nem o seu. Então, quanto você quer no seu? Você fala, não quero nada. Você fala, então eu vou falar com o jogador. Então eu vou te dar uns cacete de dinheiro. Você que pariu. Aí você não consegue segurar o cara, entendeu? Exato. Porque o cara tá correto, ele quer buscar os anseios dele também, financeiros e tudo mais. Então aí você perde. Aí o que você faz? Tem que voltar a peneirar. Aí você peneira de novo. Aí quando você tá chegando, os tubarão aí, pega de novo.
Aí é difícil, então Caramba. é uma velocidade que você tem que fazer de um jogo de xadrez. Assim. Aí, Azaghal, Mas tá acontecendo. Jovem Nerd CS, vambora, né? Pegar a fúria na final do mês. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Ó, eles filmaram o quarto de vocês. Esse é o time da Academy. Aconteceu um problema lá no quarto. Aconteceu um problema? Qual foi o problema? Passou um furacão lá.